Dando prosseguimento nesse experimento de reativar o kefir após uma doação, no qual ele passa um longo período sem estar no líquido, sem estar fermentando, eu vou fazer aqui a troca, a manutenção, o cuidado básico desse kefir. Então está aqui a amostra que eu comecei a reativar há 3 semanas. Então fermentou, aqui tem feito bastante calor, aqui na região sudeste, aqui em Minas, embora os dias estão quentes, mas a fim de tarde a temperatura dá uma baixada, mas olha, está formando biofilme. Essa parece que está sendo uma característica que surgiu no meu kefir. Eu não sei se é contaminação de kombucha, mas começou a aparecer biofilme agora que voltou o calor, e também um açúcar que eu estou utilizando, que eu desconfio que possa ser ele, mas eu vou mostrar aqui o cuidado. Então, tem o biofilme, tem gente que tem até nojinho, mas não tem porquê. Eu simplesmente pego um garfo e vou retirar essa película que se forma, essa nata. Isso aqui é bactéria, provavelmente uma mistura de acetobacter e impurezas do açúcar, do meio de fermentação. Pronto, retirei, agora está limpo, está sossegado, eu posso tomar, posso fazer um suco, posso aproveitar esse fermentado. Agora eu vou coar aquela amostra que a gente estava reativando, que eu já mostrei nos vídeos anteriores. Então, deu uma multiplicada, começou a multiplicar e começou a multiplicar bastante. Notem, tem grãos maiores e grãos menores, alguns mais escuros, que são os mais antigos, os mais novos são mais clarinhos. Vou pegar aqui uma colher para mostrar mais de perto. Olha, reativou. É o que eu venho batendo na tecla, de usar muitos grãos de kefir para fermentar e para reativar. Eu creio, não tenho embasamento científico para poder falar isso, mas quanto maior o volume de grãos que você utiliza, mais rápido fermenta, só que a tendência é que os grãos fiquem menores. Lógico, o açúcar pode estar influenciando também. Eu notei que a qualidade desse açúcar que eu utilizo não é das melhores, mas aqui está normal, está aceitável. Eu vou pegar aqui uma mistura, então eu tenho grãos de diversos tamanhos. Eles estão translúcidos, embora amarelados, mas eles não estão opacos. Eles estão assim com aparência gelatinosa e cristalina. Eu acho que isso é bem importante, principalmente esse aspecto mais gelatinoso e cristalino. Eu vou tentar pegar aqui um grãozinho para mostrar a consistência dele. Eu creio que ele vai se quebrar. Esse grão aqui eu vou tentar pegá-lo com a mão. E sempre é interessante pegar e você ver a textura. Ele deu uma quebrada aqui, uma fragmentada, mas a textura dele é para estar igual de um silicone. Se ele tem essa textura de silicone ou de um gel, mostra que o seu kefir está saudável e que, lógico, a tendência dele virar farelo não é grande. Aqui, lógico, eu estou apertando ele vai se fragmentando em grãos menores. Aqui está normal, tudo bem. O cheiro da fermentação, que sempre me perguntam, o cheiro não pode estar podre. Ou cheiro de algo estragado, ou mesmo chulé. Lógico, a percepção de cheiro nossa é muito individual. Então eu vou cheirar aqui. Tá um cheiro de azedo. Então assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os cheiros. O cheiro é para ter um cheiro de azedo, alcoólico, talvez avinagrado, mas cheiros de podre, de esgoto, de chulé ou de ovo, é bom ficar um pouco atento. Mas lógico, tomem cuidado com a percepção de cheiro, de cor, de gosto. Olha, aqui por exemplo, notem que tem uma sujeirinha ali boiando. Essa sujeira, ela já é do meu açúcar que eu estou utilizando, então não é nada inesperado. Agora, apareceu um negócio preto, uma sujeira preta, uma sujeira esverdeada, eu tenho que tomar cuidado, devo tomar cuidado, porque pode ser uma contaminação. Eu tenho que ficar atento a esses detalhes. Então, voltando à amostra, depois de 3 semanas de reativação, já quase um mês, na verdade 3 semanas, deu para ver que reativou. Demorou, mas reativou sim. A pessoa que eu enviei, eu passei algumas instruções para ela do cultivo, da forma de cultivo, que nessa reativação a gente deve garantir um excesso de açúcar para o kefir se desenvolver. E eu acho que ela vai mudar, lógico que são meios diferentes, mas a amostra dela estava fermentando bem pouco e não tinha se multiplicado ainda. Essa aqui já começou a fermentar bastante.
e tem também se multiplicado bastante, embora os grãos estão pequenos e eu acredito que seja isso. É o que eu fiz naquele experimento da reativação de um grão de kefir. Eu acho que se eu pegar um grãozinho ou selecionar os maiores e botar para fermentar com açúcar bom, com a água filtrada, trocando a cada 48 horas, eles vão ficar um pouco maiores os grãos, mas a gente não deve se preocupar tanto com isso. Porque mudou alguma condição do meio, eles podem sentir. E lógico, o tempo. Olha, demorou 3 semanas para a cultura se formar. Então, eu tento explicar o seguinte: quando eu mudo um açúcar, ou quando eu mudo meu meio de fermentação, ou alguma condição de fermentação, pode demorar talvez mais 3 semanas. Então, essa condição que eu vou dar hoje para ele, talvez eu vou ver o resultado daqui a 3 semanas ou daqui a 1 mês. Então, assim, paciência. Continuando aqui o processo, eu já coei esse líquido, eu posso tomar, fazer um suco, tentar fazer uma bebida. Esse em específico eu não vou descartar, porque eu acho que fermentou muito. E aqui eu vou preparar um novo meio. Então, eu estou com o pote, o ideal é você lavar. Pode lavar com água e sabão, passar uma água quente e depois deixar esfriar, lógico. Mas aqui eu nem vou fazer nada. Amanhã eu lavo com calma, passo uma buchinha, mas aqui simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma mistura de açúcar, porque o açúcar mascavo está com muita impureza e está formando biofilme e dá para ver aquela sujeirinha ali. Então, o que eu vou fazer para amenizar esse problema? Não vai resolver, vai só amenizar. Aqui está o açúcar mascavo, agora deu para ver a luz ali dentro. Eu vou fazer uma mistura de açúcares. Então, eu vou colocar aqui 2 colheres rasas do demerara, esse é um açúcar demerara. E vou colocar aqui 1 colher normal, não está super cheia, 2 andares nem rasa, do açúcar mascavo, desse açúcar mascavo. A marca originalmente é a Mais Vita. Eu já comprei lotes bons desse açúcar, mas eu notei que esse último lote que eu comprei, não gostei, não achei legal. E agora o que eu vou fazer? Olha, para essa quantidade de grãos, eu vou pegar aqui uma colher, eu devo ter... Aqui eu devo ter quase 2 colheres de grãos. A quantidade para isso fermentar gira em torno de 500 ml. Como eles estão menores, a tendência é que essa quantidade fermente 500 ml tranquilamente. Esse pote aqui tem quase 500 ml. Eu não vou ficar medindo, mas quem tem um copo de medida pode medir, não tem problema. Eu vou colocar aqui mais ou menos no olho. Ok. E vou simplesmente mexer aqui para dissolver esse açúcar. Você pode utilizar um pouquinho de água quente para escaldar o açúcar e depois vir com água gelada por cima ou água a temperatura ambiente. Enfim, esses preparos vai muito de cada pessoa. Aqui eu estou utilizando uma colher de inox. Muita gente não gosta de utilizar metal, eu entendo, mas se for inox não tem problema nenhum para cultura. Eu sempre utilizei inox e nunca tive problema com o fato do metal. Eu acredito que a qualidade do açúcar, o meio preparado, ele influencia muito mais do que o fato de utilizar inox ou utilizar plástico ou madeira. Mas enfim, agora eu vou transferir os grãos para cá. Eu evito ficar mexendo muito para não quebrá-los ainda mais. E aqui, no caso, eu poderia sim selecionar alguns grãos maiores e voltar para um volume de 200 ml para fermentar. Mas aqui o intuito é só manter essa colônia viva para poder comparar com o da pessoa que eu enviei. Aqui, sobrou alguns pedacinhos ali na peneira, mas nem vou fazer questão. E agora o que eu faço? Eu venho com a tampa, muita gente gosta de usar um paninho, um voal. Fica muito a gosto da pessoa. Eu venho com a tampa, mas eu não a fecho totalmente. Eu deixo ela semi-solta. E agora eu vou deixar fermentando 48 horas e trocar dessa maneira. Então aqui está pronto. E aqui está a outra amostra do experimento do 1 grão de kefir que eu havia separado. Eu vou só coar aqui para mostrar o resultado. Que eu tinha separado 1 grãozinho para poder comparar com essa amostra. O vídeo já está ficando um pouco longo para conseguir destampar. Essa aqui é uma tampa de airlock
Ó, ali também eu tenho biofilme, lógico, eu estou utilizando o mesmo açúcar. Eu vou retirar esse biofilme daqui. Deixa eu ver se consigo retirar. Sempre quando eu retiro o biofilme, vou perder alguns grãozinhos que podem estar boiando ali. Mas agora eu vou coar aqui, só para mostrar para vocês. Eu comecei esse cultivo com 1 grão e olha como já está. Lógico, olha a impureza do açúcar que eu estou utilizando. Ela vai se decantando, ficando no fundo do pote. Esse aqui eu vou ter que lavar. E essa cultura eu comecei com apenas 1 grãozinho que eu havia selecionado. Agora eu já tenho, deixa eu ver aqui, vou pegar com a colher toda a cultura que eu tenho meia colher. Meia colher dá para fermentar aí 100 ml bem, 200 ml no máximo. E lógico, o aspecto dele está muito parecido com o outro, porque o meio é o mesmo, embora a origem desses kefirs sejam diferentes. Um ficou todo aquele tempo sem fermentar e o outro não, o outro estava fermentando direto. Então eu creio que o meio de fermentação tem muita importância em como a cultura se desenvolve. Mas é isso que eu gostaria de comentar nesse vídeo. Eu pretendo fazer alguns vídeos esclarecendo dúvidas, ou mesmo talvez uma live, e vídeos respondendo perguntas sobre o kefir de água, que é uma cultura do qual eu tenho mais afinidade, eu experimento muito com ela, eu tomo todos os dias. Enfim, sobre o kombucha também, o kombucha eu acabei abandonando a minha cultura de kombucha, eu doei para uma pessoa. Eu testei, gostei, achei interessante, mas não é uma cultura que eu pretendo explorar tanto quanto a do kefir de água. Mas eu consegui ter um pouco de conhecimento também sobre o kombucha, só que o kefir de água realmente é a minha cultura número 1, a minha cultura que talvez eu acho que é a que eu mais gosto, eu mais me adapto a ela. Então eu pretendi ficar só com ela, e o kombucha eu doei, mas eu ainda pretendo experimentar kombucha, talvez voltar a fermentar, mas não algo assim contínuo como eu faço com o kefir de água.